Então, continuando o treinamento, videoconferência e vamos compartilhar conteúdo. Pronto. Terminada a pausa dos 5 minutinhos para água e dividir gravação. Eu tenho esperança que dê certo a ida para o YouTube dessa vez. Temos aqui o PJE Mídias. Gente, a parte do Cisco Webex já foi. Agora nós vamos falar sobre PJE Mídias. Já expliquei um pouquinho, não me aprofundei. PJE Mídias é uma plataforma na web, tá certo? Na internet, que fica, digamos assim, lá no CNJ, onde são arquivados os... Doutor Euler, alguma dúvida que permaneceu sobre o Cisco Webex será feita ao final ou pode ser feita agora? Faça agora que eu prefiro, para ser Pois exato. não. Veja só, as pessoas às vezes reclamam do Cisco Webex porque ele ativa a gravação pelo áudio principal, certo? E muita gente quer saber como faz para fixar a, a gravação em apenas o interrogado, por exemplo. A imagem não fica saltando quando é ativada pela voz. Veja só, meu caro. Quem é seu nome mesmo? Que está só a primeira vara de Itaporanga. Francisco Telécio. Telécio, meu amigo, tudo jóia? Tudo bom? Então, deixa eu lhe falar. De forma simples, é o seguinte: essa imagem não ficar saltando, a primeira coisa que eu recomendo é ficar você usando para visualizar o botão, a visualização em grade. A segunda coisa é essa história de mutar todo mundo mesmo e até o juiz se mutar. Quando faz a pergunta, se muta. Porque aí a imagem fica fixa, aspas, em quem está falando. Tá entendendo? Então é um problema, digamos assim, de que é facilmente contornável por todo mundo ter, digamos assim, uma etiqueta de se mutar após de câmbio. Alô, 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 câmbio. Acabou-se. Se muta. Tá certo? Porque a gravação às vezes fica uma pessoa falando por cima, principalmente nas instruções criminais, e fica a imagem saltando. Fica realmente. É porque exatamente Quando isso, viu? faz a gravação. Se não tiver com o microfone, olha, essa imagem de gravação do interlocutor, ela não tem grandes possibilidades de modificação, não. Deixa eu entrar aqui rapidinho para lhe mostrar uma coisa. Deixa eu parar essa apresentação. É aqui, não é? Parar o compartilhamento para mostrar uma opção para você. Espera aí um pouquinho. Você está me vendo agora, né? Não está nada compartilhando, não, né? www. Espera aí que eu tenho que entrar no Webex para lhe mostrar. E isso daí é muito interessante até para todos. Tá certo? Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Compartilhar, onde é que está? Compartilhar conteúdo e compartilhar o Cisco Webex aqui. E agora é aqui. Pronto. Então, eu acho que vocês estão nesse momento vendo minha tela do Cisco Webex, não é isso? Assim, uma entrada. Então, para entrar, tenho que entrar aqui no Cisco Webex. Vocês estão vendo isso, né? Mantenha sua equipe conectada e o trabalho seguro. Estão ouvindo também? Porque está todo mundo tão em silêncio que eu estou aperreado. Tá vendo, doutor? Então, Sim, estou entrando aqui no Cisco Webex, naquela página que eu falei que é onde a gente faz as configurações. Entrar em uma reunião, vou entrar em reunião? Não, vou configurar. Para configurar, eu tenho que iniciar a sessão, depois coloco aqui o meu endereço de e-mail. Tá certo? Meu endereço de e-mail. Eita, ele não está
Tá, pera aí, porque tá lento. Resolvendo o host, tá ali, ó, conectando. Entrei na minha configuração e queria só mostrar para vocês aqui, ó, preferências, gravação. Então, formatos de gravação só tem esses daqui, tá certo? Visualização com miniatura de lado, visualização alto-falante ativo, visualização somente conteúdo. Não tem muita diferença, não tem, infelizmente, uma gravação e visualização em grade para quem prefere isso, entendeu, Telésio? Ele, infelizmente, ele grava o microfone ativo como principal e pronto. Doutor Euler, Tá certo? eu fiz uns testes aqui e eu consegui fixar Na frente. no interrogado e ficar gravando somente ele, já com a sessão aberta. Como? Existe uma ferramenta que ele aparenta um marcadorzinho que parece uma tarraxinha azul que fica na parte superior, somente quem está Mas com... você tem certeza que aquilo ali não é só a sua visualização, não? Eu acho que é só a Não, a gente conseguiu gravar e fixou realmente. fixou. Isso. Aquela tarraxinha que tem. Em resumo, gente, quando a gente estiver vendo alguém, a gente tem uma opçãozinha. Quando passa o mouse em cima da pessoa, tem uma opçãozinha de uma tarraxinha que é fixar. Então ele fixa na pessoa. Então, acabou-se. Mas aí tem que fazer uma configuraçãozinha, doutor. Se eu abrir lá, eu posso até falar. Diga aí onde é. Isso é importante mesmo. Abra a reunião, pare o compartilhamento. Ah, não. Aí não sei se vai. Certo, vou parar o compartilhamento. Peraí. Peraí. Eu lembro, rapaz. É porque é tanta tela aqui que eu não sei mais parar o compartilhamento, não. Pronto, já sei. Parei. Ok. Diga aí. No canto superior direito, tem uma espécie de exibição, Sim. certo? O senhor pode ler para mim? Não, tem. Você diz no menu ou naquele símbolozinho informações sobre a reunião? Não, no que vai fazer a exibição do layout. Certo. Visualização em grade, exibição de vídeo de miniatura e do alto-falante ativo e exibição do vídeo do alto-falante ativo. Agora que eu não recordo o nome que está. Ele é um que ele aparenta a tela maior no centro e telas menores as miniaturas embaixo. Pronto. Perfeito. Isso daí ele fica. Exibição do painel flutuante. Não. Não. É em cima. Ele está falando em cima. Ou seja, só para mostrar para vocês. Deixa eu. Vá, Marcial. Se eu conseguir mostrar, eu digo. Não aparece. Veja só, no lado direito tem duas bolinhas em cima. A visualização em grade e aqui ao lado, que é... Deixa eu clicar aqui. Painel flutuante e miniatura de baixo. Aí ele tem esse ícone, bloquear este vídeo e miniatura em um participante específico. Perfeito, é isso mesmo. Aí você diz qual é o participante que você quer que ele fixe. Você está conseguindo visualizar isso aí? Não. Doutor, ele não usa a expressão fixar, ele usa a expressão bloquear vídeo. Bloquear a visualização de vídeo. Para todos, e embaixo o senhor vai marcar qual será o participante que quer que fique fixada a imagem. Entendi. Mas é só naquela opção, aí tem uma tarraxinha que aparece isso, que você fixa. É isso. Aí vai aparecer que é bloquear vídeo para todos. Isso. Bloquear essa exibição do vídeo em um participante específico. Perfeito, Telésio. Ótimo. Muito obrigado. Olha aí. Aí a gravação não vai ficar saltando a voz, vai ficar apenas em um participante. Muito obrigado, Telésio. Então, gente, continuando aqui. Só um segundo que eu tenho... Pode repetir, porque eu não consegui visualizar essa bolinha aqui do lado do... Olha, é só do organizador? Não. Veja só, eu vou colocar aqui na minha apresentação que tem um local que vai facilitar a vida de vocês. Espera um pouquinho. Espera aí. Start Zoom, não. Espera aí. É aqui. Eu vou mostrar a minha apresentação... Deixa eu puxar isso aqui para cá.
F5 aqui. E cadê? Vou mostrar para vocês sem erro aqui. Espera aí. Eita, que deu um erro aqui no PowerPoint. F5. Ah, porque esse PowerPoint aqui é aqui. F5. Vou mostrar aqui para vocês o que está se falando é aqui. Pronto, já está no local aqui, é só compartilhar conteúdo. Parar meu vídeo, não, compartilhar conteúdo aqui. Olhem só. Estão vendo aqui esse lugarzinho aqui? Não é isso, Telécio? Ó, nesta opção 2... Exatamente, doutor. Você seleciona isso. Quando você selecionar essa opção 2, vai aparecer no centro da tela uma opçãozinha de uma tarraxazinha. Na realidade é um alfinetezinho, como se fosse, aspas, um percevejo que você fixa em quadros verdes. Tá certo? Aí você, nessa opção, tem um nome, você vai ler, vai dizer fixar visualização em um participante específico. Ele usa a expressão, doutor, bloquear. Por isso que às vezes... bloquear a visualização em participante específico. Então, basicamente, clica lá e resolve. Todo mundo ok? Doutor Euler. Pois não, André. Só lembrar que ele tem 2 campos que tem que marcar. O primeiro campo é bloquear para todos. Sim, entendi. E embaixo seleciona o participante específico que a gente quer fazer a gravação sem saltar com o comando de voz. Tá, joia. Valeu a dica. Vou botar isso aí antes de passar essa versão definitiva, tá certo? Eu vou botar isso aí nessa apresentação para vocês, antes de passar esse slide definitivamente, tá certo? Mas voltando aqui. Com licença, doutor. Pois não? Rubens. Eu só queria pontuar que, apesar de não estarmos em 1970, infelizmente, as comarcas do interior ainda querem energia. Mas vamos deixar isso para lá. Eu queria perguntar... queria só... Porque minha conexão caiu bem na hora que estavam explicando aí uma questão de uma ligação que é gratuita. Eu não entendi em que momento seria utilizada. Veja só. Eu provavelmente depois eu vou fazer um videozinho separado para isso. Porque tem uma configuração no Cisco Webex que você faz... que alguém consegue participar, claro, não em vídeo, só em voz, ouvindo e falando, se a pessoa ligar numa ligação que é gratuita para um determinado número, tá certo? Do Cisco Webex. Então, depois eu vou fazer passo a passo com Jeremias essa gravação, tá certo? Explicando isso e mandar num vídeo de complemento. Tá joia? Dessa de hoje. Gente, continuando. PJE Mídias. Então, PJE Mídias, que é acessável, é uma plataforma web do CNJ, que é acessável por esse link. Tá certo? Se não quiser digitar esse link, pesquisou PJE Mídias no Google, ele vai mesmo em cima. Não tem erro. Quando a gente acessa o PJE Mídias, ele serve para gravar arquivos MP4. E só MP4. Apesar que arquivos MP4 pode ser de áudio e de vídeo. Tá certo? Não é integrado ainda com o PJE. Mas já ouvi técnicos do PJE, técnicos de TI do CNJ, ligados ao projeto PJE Mídias, tá certo? Que dizem que provavelmente o PJE terá assim um símbolozinho toda vez que acessarem um arquivo que tiver mídia no PJE Mídias, vai dizer lá, há mídias no PJE Mídias. Aí você clica para acessar já direto essa mídia, tá certo? Daquele programa. Para juízes e servidores que têm acesso ao SISTAC, ao Cadastro de Inspeções e Estabelecimentos Penais, Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, ENATJUIZ, Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa, basta abrir um chamado no CNJ. Se não tiver ainda ativo, tem que ser requerido isso por ofício. Perdão, esse chamado não é no CNJ.
Tá ali a sigla certinho escrito e eu falei errado. Cadastro na Corregedoria Geral de Justiça, no site. Do mesmo jeito que se abre um chamado no tribunal, tem os chamados da Corregedoria. E seleciona-se lá a opção que tem Sistemas Nacionais CNJ e abre-se para pedir acesso a isso. Abre o chamado anexo ao ofício do juiz e está resolvido. O juiz, para ele mesmo, basta o chamado, se ele não tiver ainda acesso. E, obviamente, tem que fazer também para os assessores, porque os assessores vão ter que assistir esses vídeos, então vão ter que acessar o PJE Mídias, tá ok? Continuando. Doutor, e advogado, Ministério Público e Defensoria Pública, como é que faz? Ministério Público e Defensoria Pública, eles têm que solicitar ao setor deles. O CNJ cadastrou pessoas de cada Ministério Público, de cada Defensoria Pública, para ter e dar acesso ao PJE Mídias, aos defensores e aos promotores, tá certo? E advogado? Advogado tem que fazer assim. Eles entram no escritório digital do CNJ. Como é que faz? Pesquisa escritório digital CNJ no Google e entra no link e faz um cadastro lá, como quem faz um cadastro em qualquer loja. A única coisa que eles vão ter que digitar é um e-mail e um CPF. Esse e-mail vai ser mandado para o e-mail dele uma confirmação. Confirme que é você que botou isso aqui. Confirme, tá certo? Então, depois, o próprio PJE Mídias confirma com a OAB que a pessoa é advogado e manda para o e-mail da pessoa o acesso, tá certo? Então, basicamente, ele vai criar a senha dele no PJE Mídias. Bastante simples, bastante tranquilo. E entrar mesmo, como é que eu faço? Quando você digita aquele link lá em cima, tá certo? Vai aparecer essa tela. Gente, só para lembrar, juiz precisa fazer isso, precisa, porque você vai precisar ver os vídeos que você gravou. A não ser que você faça de memória, nada contra, tá certo? Mas você vai precisar ver os vídeos que você gravou. Ou seu assessor ver os vídeos para poder sentenciar. Então, sugiro sim que o juiz se ligue nisso que eu estou falando aqui. Como é que eu faço para usar? Para usar o PJE Mídias é a coisa mais fácil do mundo. Nessa tela daí, você só tem que botar o número do processo. Ora, coisa mais simples. Botou o número do processo e pesquisou, aparece uma respostazinha como essa aqui, ó. Processo número tal, se tiver mais de um, vai crescendo para baixo essa lista. Se tiver mais de uma coisa gravada nesse processo, simplesmente vai aparecer aí embaixo a hora e a data, tá certo? E, basicamente, o que é que eu tenho que fazer agora, Euler? Clica na câmerazinha. Para assistir o vídeo, você clica nesta câmerazinha daqui, ó. Quando você for... Só para dizer uma coisa, viu? Quem for analista e técnico, se não tiver curiosidade para ver o que é que tem lá nesse áudio, nesse vídeo, nem precisa se preocupar com isso. Mas, tá certo? Juízes e assessores especialmente precisam disso. Então, continuando. Quando clica nesse tipo de mídia, clica na câmerazinha, a tela passa a ser essa. E é muito claro o que é que você deve fazer aqui. Eu não acredito que você que está assistindo isso nunca assistiu nada no YouTube para não saber controlar, tá certo? Não saber que aqui é que você dá play, que aqui você, nessa linhazinha daqui, você adianta, já pode adiantar para um ponto mais lá na frente, ou voltar, que aqui você configura o áudio, tá certo? No sentido de aumentar, diminuir volume, que aqui você pega a tela cheia, tá certo? Nessa quadradinho aqui. E queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó.
quem sincronizou, ou seja, a pessoa que jogou lá no PJE Mídias, quem é o juiz do processo, quem, né, que fez a audiência, qual é o tribunal, a descrição, tipo de audiência, data da audiência, unidade judiciária, tudo isso daqui é dado entrada no outro programa chamado Audiência Digital. A gente ainda vai falar sobre ele, mas é bastante simples, tá certo? Queria dizer aqui para vocês o seguinte: para aqueles que ficam preocupados em fazer uma gravação única, como eu sugiro e como sugeriu Marcial, tá certo? Pode ser inserir, para você, quando estiver aqui vendo o minuto número 1, 2, minuto 1, minuto e 10, você pode colocar notas aqui, testemunha fulano, testemunha Beltrano. Eu confesso para vocês que isso não é a melhor opção. Por quê? Porque essas notas aqui são notas pessoais. Os testes que eu fiz com meu colega Eduardo Barros, né, Marcel? Né? É o nosso, nosso testador que tem paciência de fazer os testes com a gente, tá certo? Os testes que eu fiz com ele mostraram que ele, acessando essa audiência, ele não vê as marcações que eu fiz. Isso daí é bom, porque o advogado, as partes não vê as marcações que você fez. Só tem um problema, viu? As gravações que seu assessor fez não servem para você, as gravações que você fez não servem para o assessor, as gravações que o analista da vara fez não servem para o juiz. Em resumo, são marcações pessoais. Em resumo, eu, Zinho, Euler, não faço nenhuma marcação dessas. São irrisórias para mim. Fiz aqui o teste para vocês, tá certo? Para mostrar como é que faz quando faz uma marcação. E fica assim, ó, pelo minuto. Então facilita a vida para você ir para um determinado local, você dá o nome que você quer. Tá certo? Mas, como é uma coisa que é só para você, eu acho que perde o sentido. Eu, sinceramente, na última treinamento desse, tive uma sugestão, não me lembro agora de quem foi a colega, uma sugestão que eu reputo brilhante. Não me lembro se foi a Cione, Alessandra, Renatinha, não me lembro de quem foi, mas simplesmente o seguinte: consignar no termo de audiência. A gente que dá pausa, gente, quem dá pausa já vai lá no termo de audiência ou no papelzinho aqui de lado, coloca 1 minuto e 25 segundos. Testemunha José. 3 minutos e 48 segundos. Testemunha João. Tá certo? E depois coloca isso no termo de audiência, bem curtinho assim. Eu acho que fica literalmente, aspas, para a posteridade, é útil a todos, não que de lado a gente não anote as nossas marcações, tipo, eita, confessou autoria, eita, confessou materialidade, e nem percebeu, tá certo? Então, nada que nós não possamos fazer, as nossas também, mas essas questões só das alterações, dos pauses, né, Marcial? Como a gente diz, dos pauses entre uma testemunha e outro, para servir para todos, para juiz, para o tribunal, tá certo? Para facilitar a vida do tribunal também. Vamos pensar que é todo mundo um judiciário só, tá certo? Então, basicamente, fica essas sugestões de fazer. Foi a melhor solução que eu achei, mais brilhante, e pretendo ficar usando assim, tá certo? Queria ainda chamar a atenção para o seguinte. Temos mais duas coisinhas aqui. Permissão de visualização. Para aqueles que lidam com audiências sigilosas, tá certo? Com audiências que há o sigilo, tá certo? Sigilo de justiça ligado, tá certo? Pode ser colocado aqui. Pode ser ligado esse sigilo aqui. E quando você adiciona um CPF aqui, a pessoa que se logou com aquele CPF, só para dizer para vocês, o logon do PJE Mídias é com CPF senha. Então, a pessoa que se logou com aquele CPF,
ela vai ter visualização desse vídeo. E ainda existe outra questão, que é o acesso externo. O que é o acesso externo? Se você quiser gerar um acesso externo que vai ficar durante um tempo, infelizmente não sei dizer quanto é esse tempo, mas já ouvi dizer que expira esse acesso externo, tá certo? Para alguém durante um tempo, a imprensa quer ter acesso a esse termo de audiência. Tudo bem, gera essa chave, tá certo? Ele vai gerar um link, copia aquele link e manda-se para imprensa que eventualmente queira ver, claro, se não for uma audiência sigilosa. Mas entenda, porque uma pessoa não é pública a audiência? Ela pode querer ter acesso? Pode. Tá certo? Então, eu não vejo problema em, por exemplo, gerar essa chave aí e encaminhar para a pessoa. Só que isso daí, eu não sei se ele expira logo depois do primeiro acesso, de um único acesso, tá certo? Mas eu sei que ele expira. Não sei quanto tempo demora ou se é simplesmente depois do único acesso. Não sei. Mas, basicamente, explicar para que serve. Uma pergunta. Porque eu já usei, e aí eu tive a questão de ter que colocar o CPF e tanto do Ministério Público, do próprio promotor e do defensor público, porque tive dificuldade na questão de não conseguir colocar o CNPJ da instituição. E aí, será que é dessa forma mesmo? Não tem jeito? É dessa forma mesmo, não tem jeito. Se ligrou o sigilo, lascou. Mas eu vou ser sincero com você, viu, Camacho? Eu não ligo o sigilo se no processo não tiver sigilo. E vou ser sincero para você. É como diz Marcial, o cabo tem que ter comido coisa de cigano para poder adivinhar o número do processo que vai ter essa audiência, etc e tal, porque não vai aparecer. O cara só acessa esse programa se for juiz, se for advogado, se for promotor. Poxa vida, eu vou dizer, não é como os autos físicos que se deu bobeira ali, qualquer um pede, qualquer um olha. Não é fácil assim. Tem que ter adivinhado o número de processo, tá certo? O dígito verificador, tá certo? E outra coisa, você tem que já tem um pré-requisito de ser advogado, de ser juiz, de ser promotor, de ser defensor público para acessar esse PJE Mídias. Você não acessa fácil assim, entendeu? Então, basicamente é isso. Doutor, é só um questionamento. Mande brasa, Telésio. Telésio, fico feliz de te ver que, enfim, depois de 4 ou 5 anos, você tirou o aparelho, viu? Oi. Fala aí. Doutor Euler, veja só. A permissão de acesso, pelo que eu percebi, apenas o magistrado, ele é que tem esse servidor também? Que eu saiba, viu, Telésio? Tem tanto o juiz quanto o servidor que sincronizou. Certo. Tá certo? É porque aqui, veja, que aqui nesta audiência eu fui ambos. Eu fui quem sincronizei e eu fui o juiz que sincronizou. Doutor Euler, é porque a gente fez um teste aqui, agora, minha esposa, ela trabalha na segunda vara de Itaporanga, e lá tem processo de infância e juventude. Então, ela sincronizou e ela não conseguiu mais ter acesso. Mas escute, realmente, aí no PJE ele não vai ter acesso, só vai ter acesso o juiz. Tá certo? Mas quando você faz no audiência digital, quando coloca, você já pode sair colocando as permissões de visualização. Existe a possibilidade, antes da sincronização, a gente já colocar a permissão, os CPFs? Que eu saiba, no audiência digital. Audiência digital, pode. Eu não vi, doutor, mas eu vou... Mas vou lhe mostrar daqui a pouco. Tá certo? Obrigado. A do Desculpe, viu, Telésio? É capaz de sair ser só para... Eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos lá. O problema que teve. Gente, então, continuando. Então, o PJ, já falei sobre isso, não sei porque voltou. Audiência digital e instalação. Mais um negócio, pelo amor de Deus, que é isso? Gente, é um programa que fica instalado no nosso computador
que esse programa é quem, em resumo, é o emissário do arquivo salvo pelo Zoom, ou pelo Cisco, ou pelo Skype, ou pelo Microsoft Teams, para o PJE Mídias. Tá certo? Então, como é que se instala? Simples. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que tem dois jeitos de instalar esse programa. Ou através de um programa chamado Facilitador de TEC, que é da informática do tribunal, ou através entrando no PJE Mídias, tá certo? Que eu sugiro isso. Você entra no PJE Mídias, acessa o menu do PJE Mídias. Queria deixar claro para vocês que tem se padronizado na informática há alguns anos que esses 3 tracinhos horizontais que tem aqui, ó, ou do lado superior direito ou do lado superior esquerdo, tá certo? Esses que aqui estão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá certo? Esse aí é o menu. Então, entra-se no menu e aqui em download, você downloadeia. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Não sei quem instalou pelo facilitador de TEC, mas por incrível que pareça, tem uma diferença entre uma instalação e outra instalação. Tá certo? Quem instalar via o PJE Mídias, o arquivo vai ficar salvo aonde, Euler? Em Brasília. Certo? Ficar salvo em Brasília. Apesar que se acessa via PJE Mídias. Quem instalou via facilitador de TEC, o arquivo vai ficar salvo aonde? Na DTEC do Tribunal de Justiça. Mas aí tem um probleminha. Não está perfeitamente acomodada a sincronia entre o CNJ e o tribunal. Isso quer dizer o quê? Que pode ser que você acabou de subir o arquivo. Se você subiu o arquivo em Brasília, tá beleza. Porque quem vai acessar na internet, vai mídias.pje.gov.br, quem vai acessar aí, tá entrando onde? Tá entrando em Brasília. Então, quem for acessar aí não tem problema nenhum. Mas quem for acessar aí e o arquivo que quiser assistir está no Tribunal de Justiça, na DTEC, está havendo uma breve assincronia entre a DTEC e o CNJ, que aí às vezes há um erro quando ele tenta buscar esse arquivo no data center do tribunal. Estão entendendo isso? E aí pode ser que isso só é sanado com 1, 2, 3 dias quando eles rodam um programa lá, porque eles já sabem que existe esse erro e eles têm que, de vez em quando aumente, rodar uma rotina lá, tá certo? Rodar um programinha lá nos servidores que conserta isso. Então, sendo sincero com vocês, eu sugiro que instalem. Eu já instalei o outro. Como é que eu faço? Não tem problema. Desinstala e reinstala esse. Por onde? Por isso aqui que eu já expliquei. Menu, download. Depois clica em download. Tá certo? Ele vai simplesmente perguntar qual é o seu Windows, se é 32 bits ou 64 bits. Vou dizer que por mais velho que o seu computador seja, há uma chance enorme dele ser 64 bits. Procure se informar como é que você descobre isso. Tá certo? E normalmente você vai descer esse e instalar esse. E vai ser tudo lindo e maravilhoso. Eu ainda não entendi o problema. O problema é que, veja só, passa-se alguns dias indisponível esse arquivo. E pode ser, viu, né, Marcel, que, digamos assim, você tem aberto um prazo de 3 dias ali, que é um prazo de 5 dias de alegações finais, que é o prazo legal para processo de complexidade. E o advogado, com 2 dias, vai chegar e dizer, doutor, eu não consegui acessar aqui, não. Quero meu prazo de volta. Então, por isso, eu sugiro que seja instalado audiência digital
via PJE Mídias. Tá certo, gente? Continuando. Com licença. Rubens, Eu trabalho na vara da infância e o senhor falou que costuma não marcar o sigilo. Mas eu, como servidor, não seria falta funcional minha caso eu deixe em aberto? seria. E a minha pergunta complementar é, por exemplo, eu coloco o CPF do promotor, ele tira férias, chega outro promotor, e aí, ele não vai ter acesso? O que é que o senhor aconselha? Velho, eu vou ser sincero com você. Eu assumo que eu não coisa. Agora eu ligava. Eu ligava, tá entendendo? Eu ligava o sigilo e pronto. Fazia certíssimo. Eu só ligo se no processo tiverem os advogados jogados sigilo. Porque, entenda, muitas vezes eu sou vara de família. Família, os processos não são tão... Entenda, o sigilo de infância é para preservar o menor chau. Família, muitas vezes dá um pau da bexiga, mas o pau não está falando mal de um nem do outro, é só comprei antes, não comprei antes, comprei numa data depois, não comprei uma data depois, não está, aspas, entregando, vilipendiando a família em si. Tá entendendo? Muitas vezes tem nem menor. Então, não é todo o processo meu que eu ligo também por conta disso. Não vou deixar de dizer que numa guarda acirrada, numa guarda que é informada coisas do menor, que é informada coisas das partes, coisas ligadas a não interessantes de ser divulgados, tá certo? Coisas que em Bahia tem, né? Dizem que em Bahia tem, né? Eu nunca ouvi falar disso depois de 13 anos de juiz de família em Bahia, certo? É mentira. Tá certo? Porque Bahia é uma cidade que eu conheço de ponta a ponta, posso dizer isso, tá certo? Marcelo, mas a gente só trabalha lá, Marcelo, só trabalha, tá certo? Gente, quebrando o clima aqui, né? Se não quebrar o clima, não sou eu, né? Mas continuando. Então, quando a gente escolhe, quando a gente instala, tem uma brevíssima configuração, tem que cadastrar o juiz pelo CPF, tem que cadastrar o Tribunal de Justiça, tem que colocar que é Tribunal de Justiça Estadual, tem que colocar que é o TJPB, tem que colocar o nome da unidade judiciária, tá certo? E, em suma, quando a gente roda, ou seja, quando a gente usa a audiência digital, aparece essa tela. Claro que não essa tela. O meu não apareceu com esses nomezinhos aí, tudinho seu não. Claro, porque o meu eu já usei, gente. Quando você usa em branco, vai aparecer sem nada aqui. Tá certo? Tudo em branco. A vida é em branco. Fala, Telécio. Por gentileza, o cadastramento do CPF do juiz, ele é o realizador da audiência ou a gente só precisa cadastrar o juiz titular da vara? Bicho, eu para ser sincero, se eu fosse você, eu cadastraria o realizador da audiência, que normalmente, pelas regras processuais, tende a ser também quem vai julgar, quem vai assistir aquele vídeo. Não é isso? Às vezes que, a rigor, por N regras processuais, quem realiza a audiência de instrução e julgamento, normalmente é o juiz que vai assistir o vídeo. Tá certo? Só para lembrar, né? Por questões de princípio de identidade física do juiz, né? Normalmente o juiz que realiza a IJ, eu não me lembro se é o artigo 402 do CPP, a memória está me dizendo isso, tá certo? Mesmo 9 anos sem a competência, mas a memória está me dizendo isso, que deve ser cadastrado assim, dando um exemplo, né? Mas, e outros, apesar que o princípio da identidade física é o mais furado, né? O próprio código diz as N exceções e ainda deixa uma cláusula aberta, entre outros motivos. Mas, continuando. Então, o menu, queria lembrar aqui para vocês, 3 pontinhos para a gente acessar o menu. Gente, que é que eu estou nesse momento ensinando para vocês? Usamos o Cisco Webex. Temos um arquivo MP4. Quero jogar na bexiga do PJE Mídias e encerrar.
minha função. O que é que a gente faz? É através do audiência digital. E o audiência digital a gente usa clicando no menu, logo em seguida, importar vídeo e audiência, já aqui embaixo, olha. Aqui. Salvo, claro, se for turma recursal, viu, gente? Provavelmente vai ser importar sessão. Tá certo? Tem a diferença. Mas nós vamos importar a audiência vídeo. E quando a gente clica em importar audiência, o que é que vai acontecer? A telinha vai mudar e vai ser essa. Quero chamar a atenção de vocês que agora nós temos simplesmente que preencher essa telinha. E essa telinha é a coisa mais simples do mundo, mais óbvia do mundo. Nós temos que colocar o número do processo. Temos que colocar o juiz, que nós já cadastramos os juízes que nós trabalhamos. Tá certo? Temos que colocar o tipo de audiência, que nós podemos cadastrar novos tipos, apesar que ele já vem com os 3 tipos pré-gravados, ele já vem com audiência inicial, instrução e una, se não me engano. Tá certo? E a gente seleciona aqui e seleciona, apesar que nós podemos configurar novos tipos de audiência. Mande brasa, Marcel. Olha, dane o dedo, como diz minha história, no microfone, viu? E pode falar, não se acostume não, a viciada. Eu respeito o doutor, rapaz. Eu tenho que porque falar pela alguém ordem, que não esteja com a visualização queira falar também. Aí, se não tiver com a visualização, eu não sei se é porque é jumentice minha, que eu nunca fiz isso, mas no caso da gente é muito comum vários juízes terem participado da instrução. Pelo menos no criminal é. Uhum. Eu saio de férias, vê um colega lá e faz algumas audiências, às vezes até naquele período de férias mais de um é designado, e para a gente colocar esse nome aí, esse juiz tem que também estar previamente cadastrado ou pode incluir o nome de outra pessoa aí? Marcial, é facílimo cadastrar, deixa eu só lhe mostrar. Olha, naquela tela, tá lembrado onde eu disse que era o menu? O menu daqui do Audiência Digital, aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu... Aqui, ó. Não é isso? Então, nesse menuzinho daí, deixa eu lhe mostrar aqui. Nesse menuzinho daí, olha, nós temos as configurações que eu disse que podiam ser realizadas. Então, aqui você pode cadastrar outros juízes, tá certo? Aqui você pode cadastrar outras salas. É ridículo isso, mas você tem que configurar. E essa sala você não pode nem dar um nome, porque seria até interessante um nomezinho do tipo Sejusc, Júri, tá certo? Sei lá o quê. Mas não é isso, é 01, 02, 03, 04, tá certo? Você pode aqui cadastrar outros tipos de audiência. Por exemplo, a minha audiência que eu faço, audiência de entrevista. Hoje em dia, aquela audiência que você ouve a pessoa na interdição, tem legalmente o nome de entrevista, tá certo? Então, aqui você cadastra outros tipos de audiência, tá certo? Você pode cadastrar tema, apesar que você não vai usar, só para dizer, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu queria só chamar a atenção, viu, Marcial? Se algum colega for realizar audiência presencial, a audiência, se a audiência for ser presencial, você não vai usar o Cisco Webex, tá certo? Você vai usar direto este programa Audiência Digital, porque ele é feito, viu, Marcial? Ele foi inicialmente concebido para gravar a audiência presencialmente. E isso é através deste botão, Nova Audiência, ou desta opção, Nova Audiência. Tem a mesma função, só está dobrado, como de Matuto. Tá certo? Então, Nova Audiência, ele vai perguntar para você um bocado de coisa, quem é o juiz, quem é o promotor, qual é o tema da audiência, um bocado de frescurinha aí, tá certo? Quem é que vai participar, que você pode preencher ou não. E
e você começa a gravar lá com a câmera que está ligada no seu computador. Tá certo? Então, continuando. Então já sabemos onde fazemos aquelas configurações de tema, de tudo. Então é aqui que a gente vai selecionar tipo de audiência, que a gente cadastrou lá eventualmente, previamente, tá certo? Aqui a gente vai colocar data e hora, mas eu quero chamar a atenção para todos vocês, já lhe falei isso no telefonema, que existe atualmente um bug. O que é um bug em termos computacionais? Já ouviram falar isso? É um erro neste programa. Qual é o bug? Independente da hora que você coloque aqui, e da data que você coloque aqui, o computador vai assumir a data e a hora que você sincronizar e não a hora e a data da audiência. É um erro já conhecido do sistema, que provavelmente quando for ter a próxima atualização, eles vão corrigir isso. Tá certo, gente? Mas por isso é que eu sugiro a todos que tentem sincronizar. Que moléstia é sincronizar, pelo amor de Deus. Sincronizar é quando você manda que este arquivo vá para Brasília. Você entra com todos esses dados e clica no botão sincronizar naquele momento que ele está indo para Brasília. Tá certo? Então, continuando. Aqui você seleciona a sala, que eu nunca na vida mexi isso, porque é só sala 01, só tem uma sala. E aqui, arquivo, é onde nós vamos selecionar aquele arquivo que nós gravamos no audiência digital. Tá certo? Que nós gravamos no Cisco. É aqui que nós vamos fazer isso. E descrição. Descrição é qualquer coisa que você queira, inclusive nem é um campo obrigatório. Tá certo? Eu coloco simplesmente, basicamente, extrato, quando é de conciliação, extrato de audiência, extrato de conciliação. Né? Ou coloco instrução oitiva da parte autora, 2 réus e 6 testemunhas. Ponto. Somente. Eu basicamente só uso isso. Depois de preencher tudo isso, o que é que nós fazemos? Clicamos em concluir. A única opçãozinha que tem aqui. E aí agora, assim que você clica em concluir, gente, abre-se essa tela. Nessa tela daqui, é uma tela que você pode colocar os participantes da reunião, tá certo? Os participantes da reunião. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu nunca preencho os participantes, nem nunca preencho os temas. Porque pode ser que você, quando vai colocar esse participante, viu, Telécio? Quando você coloca o participante, eu não tenho certeza que você tem que ter cadastrado o participante antes, lá naquelas configurações, naquele menuzinho que eu falei. E é interessante porque eu tenho a impressão que você, colocando o participante e o CPF do participante, você já colocou o CPF aqui. Tá lembrado quando eu lhe disse que tinha outro local que você podia fazer isso? Então é aqui. E essa opção de tema você pode colocar, mas é não obrigatório, é só um tema da audiência, se você quiser pesquisar por tema, alguma coisa assim. Tá certo? Eu queria dizer nesse momento para vocês que muitos colegas me perguntaram o seguinte: Euler, você coloca o link de acesso, esse linkzinho que está aparecendo aqui, olha, você coloca esse link no termo de audiência, tá certo? Você coloca esse linkzinho no termo de audiência. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não coloco. Por quê? Porque, primeiro, eu notei que esse link é padrão. Daqui para cá é igual. E essa parte final,
tá certo? Essa parte final daqui, vou colocar noutra cor, tá certo? Essa parte final é o número do processo, sem traço nem ponto. Para que eu vou ficar colocando isso em todo processo? Entenda, e o advogado a rigor, ele acesse, não por um link que eu vá encaminhar, um link que esteja aí. Ele deve acessar, ele grave lá o link do PJE Mídias para entrar com seu CPF, sua senha, e depois digitar o número do processo. Então não tem grandes vantagens ficar colocando o link a cada termo de audiência, já que é tudo igual. Só muda o final para pegar o número do processo. Então, eu confesso para vocês que não uso. Tá certo? Gente, 99% das vezes, quando chega nessa tela, 100% das vezes, quando chega nessa tela, eu simplesmente clico em finalizar. Algumas vezes eu dou uma clicadinha aqui no play para confirmar que está com áudio, vídeo, tudo beleza, mas tá certo? Tem dado tudo certo. Só clica em finalizar. Tele, se você provavelmente quer falar alguma coisa, não? Doutor Euler, há a possibilidade do advogado descarregar o vídeo que já está sincronizado no portal do PJE Mídias? Sendo sincero, desconheço. Mas hoje em dia tem programa que grava o que está aparecendo na tela. Tá certo? Então, não, ele pode sim, eventualmente, fazer isso. Tá certo? Agora, só para dizer, profissional que é profissional sabe que vai ter esse programa daí, quando quiser acessar, acessa, e não precisa ter o arquivo dele, já que esse arquivo é manutenido pelo judiciário. Tá certo? Mas, se ele quiser fazer, nada contrário não a fazer, acho que no futuro vão possivelmente dar essa opção, mas inicialmente não tem não, vai ser lá no PJE Mídias. Tá certo? Gente, continuando. Então, chega nesse ponto, o que é que a gente faz? Finaliza, como eu estou dizendo aqui do lado esquerdo. Depois de você finalizar, ele volta para Professor a Euler, tela. Pois não. uma pergunta. Elizabeth, mande brasa. Esses exemplos que você está dando são só para as audiências criminais ou para as cíveis também? Querida, para ser sincero, eu estou dando até... Eu estou sendo... Eu estou falando das minhas até, que eu sou de família. Ou seja, é geral, é absolutamente geral. Obrigada. Serve para tudo. Por exemplo, nós temos sigilo no cível, temos também sigilo no crime. Tá certo? Uma audiência de uma estuprada, provavelmente o juiz vai ligar lá o sigilo. Tá certo? De um estupro de uma menor, especialmente, né? Ele vai ligar coisas disso. Então, quando a gente clica em finalizar, vem para essa tela. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu fiz 5 audiências. Tenho que subir 5 arquivos. Isso. Você preenche um por um daquela, importar. Toda vez você vai ter que fazer. Importar a audiência. Depois você vai ter que preencher aqueles negócios. Depois vai ter que clicar em finalizar. Importar a audiência, preencher aquele negócio, finalizar. Então é nesse ponto que compensa você fazer uma gravação só e não várias gravações, porque não tem como você fazer várias. Você toda vez vai ter que importar, colocar o juiz, colocar o número da sala de audiência, colocar a hora, colocar dia, tudo isso. Estão entendendo isso? Agora, o que é que eu quero dizer para vocês? A partir de agora, nós conseguimos fazer em lote. Tá certo? Porque só falta fazer 2 coisas. O que são essas 2 coisas? Assinar, que simplesmente, olha, ou a gente clica aqui em assinar, ou previamente você seleciona já, olha, vejam que aqui eu selecionei já, 2, tá certo? 2 processos para fazer tudo ao mesmo tempo. Aí compensa. Aí depois que clica aqui, você clica em assinar.
e depois que você assina, vai aparecer essa tela. E aí, a gente clica onde? Simplesmente aqui. Assinar todas as audiências. E ele assina tudo numa lapada só. Certo? Quando você assinar todas as audiências e clicar em fechar, aqui, ó, ele vai voltar para essa tela principal. Opa, não, desculpe. Quando você assinar todas as audiências, ele vai aparecer aqui. Processo de assinatura concluído com sucesso. Verdinho aqui, ó. Todo mundo tá vendo, né? Menos quem tem aquele problema de cor. Eu esqueci agora o nome, bicho, deu um branco. Tá certo? Tá aqui, ó. Deixa eu fechar aqui o áudio de Elizabeth. Pronto, fechei. Então, vai clicar aqui e clica em fechar. Depois que está com o verdinho aí, clica em fechar. Quando clica em fechar, o que é que aparece? Volta para aquela tela. Mais uma vez, a gente vai aproveitar que já vai estar com tudo isso marcado aqui. E agora a gente vai apertar em sincronizar, que é a finalidade dessa bexiga desse programa. Mandar, sincronizar com o servidor lá em Brasília. Então, quando a gente clica aqui, tá certo? Quando a gente clica aqui em sincronizar, a tela vai automaticamente começar, vai aparecer essa outra tela. E o que é que eu vou botar aí? Pelo amor de Deus, seu CPF e sua senha, rapaz. Oxe, óbvio. Que CPF e senha é esse? O CPF e a senha do PJE Mídias. Nesse momento, a audiência digital está entrando no PJE Mídias para você colocar CPF, senha, clicar em acessar e automaticamente ele vai começar a enviar. Olha aqui, ó, nesse momento está enviando duas audiências, está sincronizando duas audiências. Primeiro vai sincronizar essa, depois vai continuar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, fiquem tranquilos. Pelo amor de Deus, ele vai mandar um por um, de pedacinho em pedacinho, mas é bem razoavelmente rápido. E deixa eu dizer outra coisa para vocês. Quando já aconteceu comigo de cair minha internet, minto, tanto caiu minha internet numa vez, quanto noutra vez acabou a bateria do meu notebook. E eu estava no meio de uma sincronização dessa. Eita, lascou tudo, não foi? Não. Assim que chegou, assim que eu carreguei um pouquinho a bateria, religuei o computador. Tá vendo como só falta energia em 1970? Olha, Tá vendo? olha aí. Se não tiver... Ei, é porque o meu notebook é nos antigos. Quando a bateria tá sem nada, tá certo? Quando a bateria tá sem nada, eu realizei a audiência o dia todinho com ele, o bexiguento na bateria, esqueci. Tá certo? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Gente, tu não sabe que eu sou do mesmo jeito, negão? Deixa de onda. Continuando. Então, gente, quando trava aqui, quando dá qualquer problema nessa parte, é uma segurança. Você só tem que marcar os mesmos arquivos de novo e clicar em sincronizar, que ele começa exatamente do arquivo que deu problema. Tá certo? E como é que eu sei que chega ao final essa sincronização? Primeiro, esse progresso da execução, essa barrinha, vai caminhando lá para o final. E quando ela chega no final, ó, ainda por cima aparece lá um verdinho que diz audiências sincronizadas com sucesso. Tá certo, gente? Então, doutor Euler. Doutor Euler? Pode falar, Regional Criminal, estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida, porque assim, pelo que eu verifiquei, o sistema ele só faz o upload e fica restrito ao computador, à máquina que você usou para subir as audiências. É isso? Repita, por favor, que seu áudio não está muito bom. Melhorou? Não, tá bom, vá. Melhorou. Pronto. Então, pelo que eu verifiquei,
as audiências elas ficam vinculadas ao computador em que o programa foi instalado, não é isso? Olha, veja só, deixa eu tentar lhe explicar. O que existe é que você, usando o Cisco, você gravou onde? Gravou no computador, ué. Isso. Então, quem deve ter essa audiência digital, entenda, se o juiz, só dando um exemplo, ó, por exemplo, Horácio. Salvo Horácio ser desenrolado como esse gêniozinho que ele criou, deve ter puxado a mão. Tá certo? Tô brincando. Ele confirma, ó, o inocente. Aí, salvo tá certo? O juiz ser desenrolado e ele for ter que fazer tudo, o juiz nem precisa ter o audiência digital cadastrado no computador. Porque o audiência digital é quem é que vai usar? A pessoa que gravou a audiência. Uhum. Entendeu? A pessoa que organizou. Então não é uma questão de estar vinculada. Não existe essa vinculação. Existe uma vinculação, como é que eu posso dizer, lógica. Porque, na realidade, o que, é que pode acontecer? Pode ser que vocês, no seu cartório, tenham como é que eu posso chamar? Uma organização doida, que um grava a audiência, manda por WhatsApp, manda por seja lá pelo que, existe. E lembro que o arquivo fica muito grande muitas vezes e que complica mandar por e-mail, complica mandar até por WhatsApp. O WhatsApp é limitado a 60 megas. Tá certo? Você pode até via o WhatsApp web mandar arquivos. Eu fiz isso durante alguns dias, mas preferi usar o Dropbox, tá certo? Com o pessoal do Sejus, que sou eu quem faço o upload do Sejus, que quando o Sejus está fazendo audiências para mim, sou eu que faço o upload dele, dos arquivos dele, tá certo? Então tem essa vinculação. Entendeu? Então, assim, nesse caso, quando eu faço o upload das audiências, a servidora que fiz o upload, sou eu mesmo que assino essas audiências ou Você quem entenda, você assinou dando basicamente assinou dizendo que não foi modificado em relação ao que consta no, digamos assim, do arquivo que eu recebi. Você está afirmando a integralidade do arquivo. Tá entendendo? Então, quem assina é você, servidor técnico, que tenha fé de ofício, ou juiz. Tá certo? Então, não quer dizer que você está assinando como quem assina um termo de audiência. Fazer tudo isso não inibe a assinatura do termo de audiência, que eu recomendo que seja feita pelo juiz, tá certo? Que eu não vou até abrir nesse momento que eu estou com vários colegas, fazer do mesmo jeito que eu vi na semana retrasada, no começo da semana, o seguinte, gente, quando o nosso técnico, o nosso analista digita um termo de audiência direto no sistema, basta que nós acessemos e assinemos aquele termo de audiência lá na tarefa, assinar termo de audiência que fica no PJE, no PJE nosso, no PJE, né? Não estou falando nada de mídia, nada de Cisco, tá certo? No PJE, na visualização do cartório, no perfil do cartório. A gente entra no perfil do cartório e assina. E é nessa hora que a gente está assinando conforme manda, se não me engano, o artigo 25 da resolução 185 do CNJ, que manda que pode o termo de audiência ser assinado só pelo juiz. Essa história de o cartório gerar um PDF, mandar para o juiz, ele assinar via, como é que chama aquele negócio? Via Adobe. Tá certo? E depois isso ser juntado no termo de audiência, é de quem tem uma certa compreensão do que é efetivamente uma assinatura digital, é ridículo. Porque a assinatura digital, que vai ser válida lá no PJE, vai ser o do técnico que está jogando aquele termo de audiência no PJE. Não, mas a minha então não é válida não. É porque o técnico disse que era. Entenda, chega a ser estranho.
mas ele está autenticando sua assinatura digital. É ridículo isso. Mas é a lógica do que é uma assinatura digital. Porque uma assinatura digital, tanto que ele fecha o arquivo. Quando você faz uma assinatura digital, se você modificar aquele arquivo uma linha, uma vírgula, um espaço, ele perde a validade da assinatura digital. Uma assinatura digital ela é válida para meios digitais enquanto são digitais. A partir do momento que você coloca aquilo como anexo, o que tá acontecendo é o seu anexo está assinado, mas a sua assinatura só vale porque o técnico que colocou aquilo ali tem fé de ofício. Então, você está terceirizando a sua assinatura, com todo respeito. Então, aprendam a assinar direto no PJE o seu termo de audiência. Tá certo, gente? Só dando essa sugestão para os colegas juízes que ainda não sabem isso. Mas, continuando. E eu até estranhei que fosse um assunto tão polêmico, mas o colega Léo de Renatinha, como é, Léo, tem o sobrenome dele, realmente Léo de Renatinha, tá certo? O colega Léo de Campina Grande, ele disse que era polêmico isso em Campina Grande, e eu acho estranho isso. Então, continuando, gente. Mais alguma questão sobre isso? Marcial, mande a Cunha. Não, é só o seguinte, esse problema da autenticação, isso acontece com precatória física. O servidor tem que atestar que aquela assinatura que está na precatória é da gente. Uma coisa, não tem nada de novidade nisso, não. Exatamente. Então, continuando. Apesar que precatória hoje em dia você assina direto no PJE, né? Assim. E quando Deus quiser, vai acabar esse negócio de precatória, viu, Marcial? Porque só para lembrar, o cara passa uma intimação por WhatsApp para testemunho. Hoje, não, eu não vou deixar não. Renan, tu ainda estás aí? Se tiver aguentado essa torração de saco esse tempo todo, por favor, diga o que é que aconteceu hoje com você ou foi ontem. Tá não. Renan do Vale, Caba de Peia. Corta o ponto aí de Renan. Tá certo? Tá na hora da academia. Ai! Sem comentários. Olha, então, deixa eu contar para vocês. Renan hoje me disse que uma gangue grande em Campina de assalto, aqueles assaltos de região todo, com advogado, com réu preso parece na Bahia, com advogado da Bahia, advogado do Rio, advogado de São Paulo, advogado em Campina, com réus em vários locais presos. Ele disse que ontem fez uma reunião, uma audiência, num processo que começou há pouco tempo. Ou seja, só começou agora em junho. Como é que num processo criminal, com tantas precatórias, físicos, a gente conseguia terminar o processo, fazer a instrução como ele fez ontem, em menos de 2 meses? Não existe isso, tá certo? Então, graças a esses meios, graças à citação por WhatsApp, graças à intimação, graças a processo virtual, graças a advogado todo acessando em 10 milhões de locais diferentes, audiência realizada com réus presos em 3, 4 unidades prisionais, conseguindo realizar, tá certo? Então, quando é que isso acontece? Só graças a essa maravilha que inventaram agora, tal da audiência digital, virtual. Continuando. Gente, coloquei esse asterisco aqui em assinar e sincronizar só para lembrar que pode ser em lote essa parte. O que é que muda nos mandados? Ter uma audiência virtual, o que é que muda nos mandados? Eu digo para vocês que mando uma intimação bastante simples, até mesmo para as partes e para os advogados. Sim, um mandado de intimação feito pelo oficial de justiça. Diz, como é, macho? Tu faz um mandado de intimação, por quê? Se no PJE já tem a opção de expediente, você não manda um expediente físico, um expediente virtual, um expediente do sistema para os advogados, não. Não. Excepcionalmente, para o advogado ficar com o link da audiência no WhatsApp dele, mando citar, intimar o advogado pelos oficiais de justiça que fazem isso virtualmente por WhatsApp, e aí eles mandam aspas.
por fora do mandado o link da sala de audiência. Então, por conta de... E mandam também, viu, gente? Tem mandado até o vídeo de instalação do Cisco Webex no celular para facilitar para as partes menos providas de desenrolamento eletrônico, virtual, informático. Tá certo? Então, basicamente, isso daí que eu queria dizer para vocês. Lembro sempre os advogados que cabe a ele a parte das testemunhas. Sobre o cumprimento do mandado do exército, tem um vídeo, a apresentação, posso fornecer depois para vocês. Né? O cumprimento por oficiais de justiça, caso queiram encaminhar para os oficiais de justiça da vara da unidade jurisdicional de vocês. Que Jeremias está me devendo, né, Jeremias? Atualizações, sugestões. Encaminhei para você para ter retorno. Vamos lá. Mudança no termo de audiência. Euler, no termo de audiência, o que é que você muda mesmo? Né? Do termo de audiência que você fez virtual. Gente, por incrível que pareça, pouco muda. Eu só coloco basicamente a palavra por videoconferência, tá certo? E coloco também, desculpa, faltou colocar, coloquei até um i aí, mas faltou colocar i gravado no PJE Mídias. Somente o que muda no meu termo de audiência. Ciro, assim a gente sempre tem um local dizendo iniciou-se a presente audiência de conciliação, iniciou-se a presente audiência de instrução, de oitiva, sei lá o nome que você der. Então ali no final eu coloco por videoconferência e coloco no final gravada no PJE Mídias. Tchau e bênção. Só o que muda no meu termo de audiência. É claro que eu coloco outras informações. Por exemplo, se teoricamente eu que sou de uma vara de família, que a parte ré normalmente não recebeu contrafé, a parte ré normalmente ela chega numa audiência de conciliação sem contrafé, que é o código o CPC manda assim. Então, tudo bem, então está aberto a partir de hoje o seu prazo quinzenal de contestação e determine que o cartório encaminhe cópia deste termo de audiência de todos os autos para o WhatsApp da parte. Tchau e bênção. Estão entendendo? Então eu mando encaminhar essas coisas sempre que a parte ficou com algum dever de casa. Eu já tinha esse costume, né? Também cópia de sentença quando tem acordo, encaminho cópia da sentença homologatória, né? E basicamente isso, né? Se a parte, por exemplo, na audiência de interdição, eu digo que o advogado ficou com a responsabilidade de providenciar que o seu cliente assine, depois mandar a foto para ele e ele juntar no processo. Acabou-se, tá certo? Então fica aguardando simplesmente a juntada do termo de curatela definitivo. E olha, quem riu foi porque lembrou da musiquinha, entregou a idade, tá certo? Você tem por baixo 36 anos, 38 anos, tá certo? Então entregou a idade. Gente, mais alguma dúvida? Sintam-se à vontade. Boa noite. Doutor, qual o canal do YouTube que será disponibilizado? Bicho, vai ser no meu canal, mas se não me engano eu não mando listar, eu deixo escondido, aí por isso eu vou disponibilizar internamente, tá certo? Vou encaminhar para o presidente. Mas com a graça de Deus, deu certo essa gravação, viu? Euler, você tem algum e-mail para a gente também tirar as dúvidas? Tá, É porque... no final, viu, Eugênio, pela voz, né? Pela voz. Euler.Jansen no TJ ou Euler.Jansen no Gmail. Obrigado. De nada. Ei, mas só para dizer, eu respondo mais rápido, eu não respondo muito rápido do tribunal, não, eu confesso. Eu respondo mais rápido o do Gmail. E Zap, deixa de onda, bicho. Tu tem meu Zap. Que onda é essa? Gente, mais alguém? Companheiro, valeu demais.
Ó, Zenival. Ó, Zenival, repetente porque quis, viu? Abração. Tchau. Gente, Parabéns, viu? Parabéns pela aula aí, nos ajudou bastante, viu? dispõe, Renato. Parabéns, Euler. Foi ótima a apresentação. Tinha perdido da primeira vez. Graças a Deus, tive a oportunidade de assistir agora. Dispõe, Aida, dispõe sim. Você foi das responsáveis, viu? Você foi quem primeiro tocou. Eu disse, opa, deixa eu ser útil aqui a Ieda, a outros que puderam assistir. Foi ótimo, muito grata. E obrigada por me chamar de velhinha 2 vezes. Dispõe, Rita. Foi ótimo, tirou todas as dúvidas. Amém. E obrigada por ter recebido. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Tá certo. Gente, muito obrigado. Vou encerrar inicialmente a gravação.